Preparem-se, porque hoje já estou preparando meu mini caldeirão, que hoje as mensagens de conspiração e algo que possa ser sobrenatural vão vir à tona. Fiquem aí na vinheta. Que coisa! Fala, pessoas! Nossa, faz tempo que eu não lanço um vídeo alfa aqui, né? Um vídeo extra bem rápido aqui, né? Então vamos lá. Eu acompanho muita coisa por aí pela internet, sempre que eu tenho tempo, e gosto de me comunicar, gosto de mandar um alô para as pessoas. Não sei, não julgo mais. Essa em questão que eu mandei um comunicado há 2 dias, eu já estou lançando agora sem demoras esse vídeo aqui, já estou gravando, já vou editar hoje, já vou postar hoje, dia 30/6. Não vou qualificar lá os coptubers aí, tudo que eu for falando na verdade também vocês vão acompanhando aí nos cards, tá? Vou deixando aí o que eu acho que interessa, aí quem for pescando, se quiser dá uma pausa, assiste o vídeo lá, pô, por que ele tá falando isso, sei lá, depois volta e a gente continua. Enfim, eu gosto, como disse, de me comunicar, passar uma informação e etc. E às vezes até pode ser que eu espere demais dos outros, como pode ser que eu me surpreenda. E é só o destino que vai falar. Repetindo inúmeras vezes aqui, eu não tenho a ganância de ficar querendo ganhar por ganhar dentro do YouTube. Hoje, nesse momento aqui da gravação, não tenho nem o mínimo das 1000 pessoas, apesar de que estamos quase lá. A quantidade de horas aqui que eu tenho gravadas já são muito mais do que o essencial, enfim. Então vamos ao que interessa, né? Se eu gostaria de entrar numa conversa, numa live aqui no meu canal, se a pessoa quisesse, e a gente debateria, conversaria. Eu acho que ela deve ter bastante experiência também com a vivência, né? E o que interessa é que pelo menos dentro do que eu tô vendo, tem umas diferenças, porque o que esta vinha fazendo vai ajudando, não só, como eu disse, igual os outros lá que tem aí. Eu tô colocando um negócio para carregar aqui embaixo, perdão. Não vai ficar só naquela do coptubismo aí, como eu brinco, né? E a querer se aparecer por um momento fútil, rápido, que não acrescenta nada, né? Esse ainda vem de um conteúdo bom. Então o que eu comentei, para ser direto ao assunto, eu assisti um filme há um tempo atrás que eu gostava, quando minha mãe me recomendou, chamado Planeta dos Macacos. Eu assisti a versão nova. Essa versão nova, vamos dizer que é do ano 2000, aí, 2010, sei lá, quando foi o primeiro. Hoje já tem uns 4, 5 aí dessas regravações. Mas quando ela me comentou que isso já existia, era lá de 1970. Então, para você ver a ideia das pessoas, de onde você acha que você é o... Nossa, eu me lembrei de outra situação que está em andamento aí. Mas enfim, onde você se acha o rei da cocada preta. E porque eu tenho 21 cursos e não sei o que, igual me falaram aí recentemente, eu tenho 21 cursos profissionais. Mas não interessa, se você não usa os 21... legal, você agregou um conhecimento para você, parabéns. Mas se você não paga as contas dos outros com esses 21, se você não agrega para salvar a vida de alguém com esses 21, é mais fácil, como salvar, por exemplo, um médico que tem um, e ele vai lá e salva as vidas, né? Se especializa em alguma área, que é como funcionam as coisas hoje, e melhor do que ter muita garganta e não ajudar ninguém, ficar com o ego lá em cima. Então isso daí eu tenho que fazer essa reflexão, porque naquela época o pessoal já tinha uma cabeça muito avançada para o que as coisas iriam acontecer nessa nossa época atual aqui, 2023, literalmente pós 2020. Então o Planeta dos Macacos, apesar de não ser o filme em questão aqui, ele já tinha essa versão
e com a tecnologia da época, é legal pra gente entender, porque daí você não tinha que entender hoje com os efeitos especiais, você tinha que entender pensando mesmo, puxa, o que o diretor está querendo demonstrar, o que ele está querendo mostrar, que meu cérebro vá além da compreensão. Então foi muito polêmico para a época e tudo mais. Afinal, pensar que macacos poderiam ter uma possibilidade de atingir o mesmo nível humano, já que se pelo lado evolucionista nós viemos deles, né, na parte genética, então poderia ter uma possibilidade, né? Pausa para a poção mágica, que olha aí, coitado do meu time, enfim, é o momento, mas um chá verde aí que eu gosto pós-almoço. E um outro filme com o mesmo ator, que é o Charlton Heston, é um chamado Soylent Green. Esse filme é fantástico, eu vou recomendar demais para vocês buscarem aí na internet, é difícil de achar, mas vale até comprar e ter de cabeceira para assistir no final de semana. A sacada daquele filme é fantástica. Bom, eu vou ter que fazer uns paralelos às coisas que eu já percebi, que eu já estudei, e não pensando que vai existir um coptubismo em cima disso. Eu ia falar para variar, né? Mas como é o lado aí da fotografia, porque é o seguinte: a tecnologia da época para fazer o filme em questão foi muito boa pelo motivo e sua criação. Não é a preocupação de ter tanta tecnologia com efeitos especiais, mas sim uma visão de por que alguém já naquela época conseguiria ter, de como coincidentemente viesse para agora 2020, 2022, se eu não me engano, 2020. E da onde saiu isso? Então vou fazer uns paralelos meio doidos aí. Quando eu era mais novo, aqui num prédio ao lado desse que eu moro hoje em dia, foi me informado um livro chamado Operação Cavalo de Troia. Esse Operação Cavalo de Troia, que é o livro 1 de um argentino, ele era um apresentador de TV meio polêmico e tal, e ele gostava de falar também sobre coisas sobrenaturais ou de conspiração governamentista e etc. E aí nessa situação ele simplesmente recebeu um alô de um cara que se dizia militar, e aí o militar chegou, acho que era americano, e falou para ele: vou te entregar uma documentação, você guarde com muito carinho e faça o que você quiser com ela. Ou seja, já sabia-se, porque se a pessoa era do meio artístico, ele poderia pôr isso no ar. Ele achou muito estranho e tudo mais, e foi se encontrar com ele literalmente numa praça. Isso é o que diz o livro número 1, são 9. E onde o rapaz chega lá, se encontra com ele fica até com medo, né, assustado e tal. O cara aparece: tudo bem, senhor fulano, tá aqui, ó. Entrega pra ele a situação e vai embora. E o cara: pô, mas quem é você? Não, o que eu tinha que fazer pro senhor, tipo, já tá feito, tá aqui, e um abraço. E o cara vai embora. Aí nessa brincadeira, o cara fica com aquela cara meio de pânico, e ele vai averiguar o que ele recebeu, o que tinha naquela pasta. E aí, em contexto meio doido, ele tinha uma documentação, resumidamente falando, de que 3 militares, tinha ele, que era acho que um coronel, vamos dizer assim, o cara mais uma patente soldado, né, que aguentaria o tranco, um outro que ia cuidar tipo das imagens dos registros, talvez um pouco uma visão mais jornalística, e um outro que acho que era cientista, ou outro era médico, mas enfim, não me recordo ao certo. Confesso que eu não li o livro inteiro, fui lendo mais essas partes aí, livros gigantes assim, cada um. E aí o livro é completamente detalhado sobre uma máquina do tempo. Olha a loucura, hein? Diz que era uma máquina do tempo. Esse livro, sei lá, acho que lançaram na época de 80, 90, 1980, 1990, enfim. E aí o cara pega, mas ele fala que estava tudo muito bem detalhado, e ele relata tudo que ele pegou dessa pasta no livro. Se tiver algum doido aí que quiser fazer essa experiência ou conhecer sobre o livro,
que falha aí, é porque se você pegar aquilo, a receita de bolo tá lá, para você montar uma máquina lá do tempo, enfim. O maquinário em questão vai saber do que ela é feita, né? Aí, nessa ocasião, desse achado desse livro, eles voltam na época de Cristo. E aí tem até uma maluquice extra, tipo, Cristo vê eles escondidos numa moita, quando ele estava lá indo para aquela parte que Deus chora igual sangue, eu estava se isolando, sabendo que ele ia estar chegando prestes a ser crucificado. E aí, ou quando ele estava numa reunião com os apóstolos e mais gente, Jesus chega para eles e falou: eu estava esperando vocês 3 aí, pode vir. Os caras, pô, como, né? E aí os caras vão, se comunicam com Jesus, conversam. Um deles, por exemplo, monta uma equação lá, científica, e Jesus vai lá e conserta. Não, é aqui, ó, não, é ali, ó, tal, não sei o que. Tem uma versão dessa parte também do livro, alegam que ele literalmente também chegou num momento que, quando ele estava para aquele chorar sangue, ele simplesmente tinha uma forma como se fosse de um disco acima da cabeça dele, com uma certa luz, que estava se comunicando com Cristo. E aí o pessoal vai prejulgar demais, né? Vai falar que Cristo fosse um híbrido e sei lá, né? E aí eles fazem uma maluquice maior até de dizer que quando eles voltaram, porque eles voltaram para cá, desculpa, aí eles fizeram tudo, registraram a crucificação, vieram embora, não foram descobertos e tal, beleza. E aí diz que a ressurreição é porque eles esqueceram, tipo, uma máquina fotográfica lá, e aí Jesus volta para pegar, para não dar pane na história. Aí, se você pegar mais maluquices, falei que esse vídeo ia ser meio sobrenatural, meio conspiracionista, você vê fotos aí, por exemplo, numa luta do Mike Tyson lá, que não existia celular na época e o cara tava tirando foto na plateia. Para falar mais recente com melhor qualidade, outras em preto e branco, que de repente o cara tá com o celular no ouvido, assim, conversando, enfim. Então, mediante essa bagunça toda, o filme Soylent Green, ele se baseia, tudo bem que já existia a era das indústrias, já estava tudo começando. O filme se baseia numa evolução da humanidade meio que em progressão geométrica ao caos. Por quê? Porque é muita gente no mundo. Então, nessa questão de ter muita gente no mundo, hoje a gente já sabe que, se você contar a partir de janeiro, chega em junho ou julho, já não é nem mais em agosto. A quantidade de comida para alimentar a quantidade de seres humanos já é escassa. Vamos juntar mais polêmicas aí, mais loucuras na vida? Será que tudo isso que aconteceu dessa última pandemia, sei lá, para ver se o negócio não barra aí, enfim, não foi algo proposital para dar uma reduzida populacional? Não sei. Será que tudo isso... Ontem eu estava conversando também com uma pessoa, sobre uma amiga minha, que eu fui a uma nutricionista e tal, sobre o porquê que a gente deve comer carne. E a carne, por exemplo, de frango, onde eu assisti o vídeo, onde eu deixei o alô lá pro cidadão, ela é uma de mais importância na dieta, porque é aquela chamada carne magra. E não tem jeito, você tem que comer carne, mesmo que não seja a vermelha. Então é muito difícil aos veganos e tudo mais, aos vegetarianos, perdão, ou até mesmo aos veganos, porque só essa questão da suplementação de B12, por exemplo, a proteína da ervilha, de 100% você consome 6%. Pelo menos eu vi o Paulo Musi num vídeo conversando, eu entendi isso, né? E aí a única proteína que você consegue se alimentar e aproveitar total, igual a carne, é da soja. Mas mesmo assim falta algumas coisas, algumas vitaminas que tem na carne vermelha e branca, seja de peixe, de frango, de carne. E aí, nessas teorias doidas das conspirações, que eu posso ter fugido do tema, mas não fugi, porque o que eu quero dizer é: como que a gente sabe que as coisas podem estar sendo prejudicadas hoje? A questão da carne, estão querendo inventar carne sintética, estão querendo fazer esse negócio, como no vídeo citado, de que podem inventar uma lei aí por causa da gripe aviária, e aí você não vai poder ter a tua galinha dentro do seu quintal, ou numa área muito mais afastada e olhe lá. Eu estou verificando umas questões de plano diretor da minha cidade, e porque já que eu sou arquiteto, né, e sou urbanista, estou acompanhando umas situações, e aí
não, um vizinho de frente, por exemplo, que cuida de cachorro, e aí de repente tinha um porco. Ah, mas eu cuido do porquinho igual um cachorro. Pô, legal, pode ser, bacana. Mas não pode. Pelo plano da cidade não pode ter na área urbana, tem que ser só na área rural. E fora a questão, será que dá gripe suína, né, e etc, enfim. Mas também é aquela coisa, se por causa de uma ou duas aves, será que a situação vai ficar ruim para todas no geral? A maioria já foi vacinado. E se você tiver numa situação mais afastada, outra, o ovo é importantíssimo. Só que o ovo nas indústrias, vou até complementar mais ainda a respeito, porque eu fiz curso, pelo menos prévio, de nutrição, e uma galinha que fica literalmente engaiolada em cima do outro, a salmonela hoje, que se espalha pelas fezes delas mesmas, e pega na casca do ovo, etc., os caras dão uma limpada e põem para você, para o comércio, você pode pegar essa doença. Então comer ovo cru hoje em dia, aquela geminha mole que é uma delícia para comer e tal, nunca mais, esqueça isso daí. Mas é uma questão de produção rápida e de quantidade que o ser humano precisa para poder alimentar a população. E aí, se você tirar ainda da galera que for de cultivo menor, olha aí a confusão. Bom, o que mais que diz o filme? Ele vai falar sobre uma época onde você pode comprovar num documentário chamado 2 Graus, que eu assisti, não lembro se é no History ou no Discovery, que se o planeta literalmente aumentar 2 graus, não é como, por exemplo, aqui está 24 graus agora, não é isso, assim, vai para 26 já é o caos, não é isso, mas é uma temperatura geral do planeta. Ele pode aumentar tipo, a quantidade de chuva, de furacões, de secas, e isso ao mesmo tempo em várias regiões do planeta, cada um com seu problema num grau maior. E nós já estamos tendo um aquecimento onde você vê, por exemplo, aqui na Bahia do litoral sudeste, nós já temos um problema que estava vindo uns corais vermelhos, que é por causa de aquecimento global. E esse aquecimento global, nesse coral vermelho, ele mata os outros, porque ele se propaga mais rápido, porque ele está ficando melhor naquela temperatura da água que está ficando. Só que os animais que são igual em mangue, que são os menores e os melhores, para se aproveitarem daquilo que eles vão alimentar os maiores em sequência, até chegar os maiores animais aí, e fazerem uma boa fauna ou flora, não posso falar isso dentro de baixo d'água, mas enfim, de ter essa criação lá dentro da água ou no mangue, isso está sendo afetado. E aí, outro problema, por exemplo, se você já está sabendo que já está tendo um aquecimento global, que o pessoal está culpando as indústrias, como por exemplo, acho que os Estados Unidos no último tratado aí, ele não quis assinar, não sei mais quem aí não quis assinar, porque não quis diminuir a quantidade de fumaça de queima de carvão. A China não tem aquele problema que você nem vê a cidade em capitais lá, porque é tanta construção, enfim. Se nós realmente estamos destruindo a camada de ozônio por isso, já comentei em outros vídeos, tá aí, vou deixar na série aí dentro do caos, vamos dizer, vou até abrir para playlist. Literalmente, é engraçado falar, mas literalmente o pum da vaca pode aumentar a quantidade de gás metano, que eu já vi, isso é postado em livros, tá? É um negócio sério. Onde o mesmo livro, me perdão não relembrar, foi um professor também de arquitetura da uma faculdade que eu lecionei, quando ele pegou esse livro, ele viu sobre, acho que a energia do planeta, alegavam que tinha que ser desses animais também, mas se algum goiaba inventa de colocar isso, vai diminuir a quantidade de gado também. Já falei isso daí em outros vídeos. E o avião que fura a camada de ozônio, então também dá esse problema. Mas veja, linkando ao filme em questão, como que eles tinham já essa preocupação e esse conhecimento em 1970? Pô, mas 1970 até dá. Eu tenho quase 50 anos, então vamos dizer, pô, até dá para ter alguém lá com esse conhecimento. A pergunta é, será? Hoje, por exemplo, na parte nutricional, a gente está descobrindo coisas como o triglicerídeo, que dá problema, que é do carboidrato, para entupir a sua veia, não é a gordura animal.
Mas enfim, dependendo da sua parte biológica, você pode ter problema sim com a parte da gordura animal. E aí você tem que consultar um nutricionista, né? Isso foi uma conversa que eu tive em consulta ontem com a minha. Se alguém achar que tiver algo mais certo, quiser, põe aí os estudos e sei lá, e aí fica lá para ter algo mais formalizado. Eu estou falando da minha conversa em particular, na minha consulta e no que eu aprendi em curso. Então, enfim, pode ser que amanhã a coisa mude, né? Toda hora agora nós temos a tecnologia a mais. Não criaram novas vacinas muito mais rápido? É verdade, hoje a tecnologia é mais rápida, mas o efeito no ser humano vai demorar. Não tem como, isso se a gente for pensar em novas gerações ainda. Mesma coisa, a gente tem a soja que é transgênica para revender mais rápido, porque plantio mais rápido, sei lá, crescimento maior para o mundo. No próprio curso de nutrição eu escutei que a gente não sabe se isso realmente tem ou não um ponto de veracidade sobre gerar câncer. Até mesmo a degradação do plástico hoje é contestada no mar. Foi feita uma prévia de 500 anos, mas a gente não tem depois de 500 anos para falar, realmente, se deteriorou. Vamos ter que esperar mais uns 1000 para a gente saber. E aí você vai buscar na internet as ilhas de plástico. Tá, mas que enrolação, tudo isso tem a ver com o filme que você está falando do Soylent Green? Sim, porque nessa versão, como eu comentei, logo no início do filme é um explicativo, desculpa, esse vídeo vai ter bastante spoiler, é explicativo sobre essa parte onde a indústria aumentou e aí o crescimento da população aumentou, a parte verde diminuiu, a poluição aumentou, a camada de ozônio caiu, o aquecimento global cresceu e aí começou a queda em cadeia. A Einstein, se não me engano, já falou, se tirar as abelhas não temos nem mais 2, 3 anos assim de vida, porque acaba toda a plantação do mundo, já está tendo queda de abelha. Quem quiser, busque um apicultor aí próximo e tenta cultivar uma abelha sem ferrão. Olha, rapaz que estava fazendo essas coisas, boto mais uma dica para você aí, pessoal, põe uma abelha sem ferrão aí. Pode, se quiser, aproveita que a dica foi minha ou não, enfim, fica à vontade. Eu quero fazer isso, quero louco para voltar para uma casa, eu quero fazer isso. Uma abelhinha sem ferrão pequenininha poliniza meu quarteirão inteiro, ou mais. Então eles tinham todo esse conhecimento. E mediante a isso, o que acontece? Aqueceu, deu seca, matou a plantação, matou a comida do gado, então não tinha gado e etc. E aí nós chegamos num caos e falar, e agora? O que a gente vai ter para comer? E o que tinha lá? Lá tinha a denominação do filme, Soylent Green, era uma bolachinha verde, quadradinho de bolacha verde, que era o alimento para a população. Só que você via a população como um caos, já muita gente na rua. O ator principal, Shelton Heston, ele era um detetive, no caso, um policial, e ele... Desculpa dar várias boladas aqui, que eu estou tentando falar o mais rápido possível, né, secando a garganta. Então ele vivia num sobrado e você via gente pelos corredores e etc. Aí vem as coisas fantásticas do filme. Ele tinha um colega que era um senhor de idade, não sei se era um parente, um amigo e tal, vivia com ele, parece, alguma coisa assim. Ele ajudava lá o senhor. Aí bife, comer um bifão, seja... Como dito aí, se vão fazer besteira com as galinhas ou se vão fazer besteira com os animais, esquece, não tinha mais. Ninguém tinha uma produção de um boi vivo no mundo. Muito menos galinha e tal. Mas tem os peixes. Pois é, tinha os peixes. Então o Soylent Green era feito dos peixes? Não. Os peixes tinham acabado. Porque hoje, se você buscar, vou dar mais um spoiler aí, os verdadeiros piratas da Somália. Os verdadeiros piratas da Somália são pessoas que daquele país, onde no litoral deles tem vários navios, por ser águas internacionais, despejando coisas tóxicas lá. E fazendo pesca ao mesmo tempo, porque também naquela região é onde estaria sobrando no mundo, tá? Em várias regiões pesqueiras onde teriam mais quantidade de peixe. Então nós estamos já num limite de caos absurdo no planeta. De novo, como que em 1970 alguém já fez uma premonição, mas fugiu a palavra assim, enfim. Como é que a pessoa já teve uma base de
de imaginação para chegar nesse ponto que nós estamos tendo essa coincidência. Aqueles 2 graus que eu falei do documentário, o que a gente está vendo, como eu comentei, de livro, que pode ser por uma parte por causa do gado ou do avião na nuvem, o aquecimento que está tendo aí nos oceanos, as ilhas de plástico. Os verdadeiros piratas da Somália na questão é porque os caras, coitados, eles vão com os barquinhos pequenininhos atacar esses navios que eles querem viver de pesca. E aí os grandes, né, indústrias gigantescas aí sobre petróleo, sobre químico e sei lá se tem algo radioativo ou não aí de vários locais do planeta, todo mundo quer deixar a sua sujeira do seu quintal longe de você, né? Aí o que acontece? Eles estavam prejudicando a pesca daquele país, e aquele país sendo mais pobre, então os caras estavam lá para ir invadir aquilo, atacar, para os caras saírem de lá. E a mídia jogou como se fossem piratas da Somália para querer, os caras vêm aqui para roubar a gente, porque o país é pobre, então vem aí uns psiquinhos aí de barquinho pequeno aí, metralhadora, para roubar a gente. Você não está vendo muita imigração no mundo? Um caos geral que está acontecendo realmente? Enfim. Hoje, falando nisso, teve lá confusão na França. Foram fazer de novo, queimar um Alcorão. Vai ver quantos muçulmanos tem no mundo, gente. Para não falar o que? Os caras são pragas, sei lá o que? Não, eles são devotos. O devoto, seja como igual a católica, que teve o maior problema da questão da Inquisição, enfim. E aí? Eles têm vários segredos e tem muita coisa ali pagando, embutida, e ninguém fala nada. Mas Deus acima de tudo, né? Então quem teve aquela versão, quem passou aquela versão para aqueles diretores daquele filme para aquela época? E aí tem umas coisas muito mais legais. Dentro do filme, aquele senhor que era o comparsa dele lá, o amigo dele, foi começar a comentar sobre o paraíso. Ele falava, cara, acho que eu não tô aguentando as coisas aqui, eu acho que eu vou pro paraíso, sabe? Não dá mais. Aí o cara, não, você tá louco de ir o paraíso? Não, fica aí, cara. Não, pô, imagina, eu não aguento. Eu vivi a época que eu via o planeta como era, agora esse caos eu não aguento mais. Uma bagunça total. Aí você vê o drama quando chega o caminhão para distribuir essas bolachas, etc. Aí começou a faltar bolacha. Aí vem o perigo mais grave aí do filme. Aí o cara pega, vai trabalhar, ele é contratado para investigar uma situação, e aí o amigo dele pega e vai pro paraíso. Deixa o bilhete e vai pro paraíso. Cara, a visão do filme... Eu tô falando com vocês, mas como eu tô centralizado aqui na câmera, não deixei espaço, eu vou ver se eu consigo colocar aqui nesse canto aqui, ou nesse canto aqui, não sei. As imagens do filme eu vou deixar tudo em compilado no final. O filme é tão bem bolado que o paraíso era o seguinte, era uma baita de uma empresa. Caramba, eu fui lembrar de um templo religioso, porque é tão bonito, tão gigante aqui que tem na minha cidade, enfim, não vou nem falar de quem era. De quem é, perdão. Mas o local é tão bonito que imagina você chegando aí num templo gigantesco, num Sesc, as estruturas do Sesc são bonitas, ou um clube gigantesco. Aí todo mundo te atende, aquela porta de vidro grandona, o pé direito alto e tal, você tá entrando. Bem-vindo ao paraíso. Aí tipo... legal, tá bom, seu nome e tal, não sei o que, o senhor quer ir pro paraíso mesmo? Quer vir visitar o paraíso? Quero. Então tá bom. Aí... Qual o tema que o senhor quer? Eu quero do Safari. Do Safari? Então tá bom. Qual música que o senhor quer? Eu quero a música clássica. Tá bom. O senhor quer ver entardecer, né, amanhecer e tal? Não, tá bom, tá lá. Tá bom. Aí ele vai, toma um banho, bota uma roupa da hora. Essa parte é punk, cara. Aí ele vai lá, entra na sala dele. Aí a sala parece um setor de planetário de São Paulo. Não sei pra quem já foi, ou época que existia um parque de diversões chamado Play Center. Você entrava e o negócio era do chão até o teto, assim, eu vinha até aqui a tua cabeça ou mais, assim, que era de tela, nas laterais, assim, a tela era gigantesca. Eu lembro que ficava passando uma roda gigante, assim, como se você estivesse no carrinho, o pessoal ficava meio perdidão lá. Aí, aquele espaço gigantesco naquela sala que ele fez, por isso que eu tô falando, não sei qual foi a tecnologia que eles usaram.
tava rolando um filme da época do safari. Então tava mostrando a África, todos os animais que foram extintos, elefante, zebra, leão, tigre, etc. Os pássaros, a savana, tudo muito lindo. E a musiquinha que o cara escolheu. E aí ele vendo aquele lá e tal, não sei o que, de repente ele... Pum, apaga. Pronto, foi pro Paraíso. CPF cancelado. Ou seja, o Paraíso era uma empresa que, como eles já sabiam que o caos já estava ali numa situação talvez irreversível, sabe-se lá por quantos anos, 100 anos, 200 anos, para se tentar reverter aquilo. Vou dar mais um pingo de caos aí. Esse documentário falou que se hoje todas as indústrias de carvão no mundo pararem, então hoje, dia 30/6/23, todas pararem, nós vamos subir ainda o clima mais 1 grau, 1,5 graus. E para um outro pesar, ele já subiu, acho que talvez tudo isso. Então tá muito complicado. Quer uma complicação maior? Começou a faltar a bolacha. A bolacha era feita do plâncton. Então, como eu comentei, desde o início, você tinha o gado, você tinha a planta, você tinha as abelhas, tudo foi morrendo em cadeia. Então, tudo que tinha na parte de território, de terra, no mundo inteiro, seja urso polar, seja pinguim no sul, seja, sei lá, os animais da África, o gado, vamos dizer, pegando o Brasil a maior parte, a plantação de soja ou de batata ou milho, sei lá, dos Estados Unidos ou da China, que já está autossuficiente. Já era, todo mundo rodou, todo mundo dançou, só sobrou o plâncton. Por causa do calor, é igualzinho esse coral vermelho. E aí começou a acabar o plâncton. Você vai comer o quê? Pensa aí, um monte de gente na rua, uma situação do caos geral, não tem mais nada para comer. Eu vou comer o quê? Pois é, a cor chamada, denominada do filme, Soylent Green, na verdade ela era tipo, acho que era azul. E aí ela virou essa outra bolacha verde. E para dar um outro spoiler mais legal, por um certo milagre, esse policial está investigando galera que tinha a ver com uma outra indústria de produção dessa bolacha. E aí ele vai lá investigar e etc. Quando ele vê, ele acha lá escondido, não sei o que, um pedaço de bife pendurado. Pô, mas isso é de verdade? Ou seja, você já não tá vendo por aí que tem um monte de bife artificial aí? E a mulher falou, não, é de verdade, conseguiram com não sei quem no contrabando lá e tal, e valeria tipo um pedaço de bife assim pendurado, valeria, sei lá, esse prédio inteiro. Da onde, como? Será que era de carne de boi? E aí quem é que estava plantando? Como é que vai plantar boi, plantar galinha? Não dá, né? Como é que você vai cultivar esse boi aí? Porque se você criar algumas estufas, vou pegar um país para vocês pensarem, a Islândia. A Islândia os caras têm abelha lá, só que lá é gelado pra caramba. Tem cultivo lá, busca aí no YouTube. Tem cultivo lá que são fechados estilo uma estufa que os caras conseguem. Então o ser humano consegue levar as coisas, só que eles alimentam aquela ilha lá. Aí tem morango, tem frutas, tem um monte de coisa como se estivesse aqui no Brasil, no litoral do Brasil. Será que, por exemplo, alguém do sul se aqueceu demais o planeta? Então tem que ser lá pro sul, alguém escondido num ponto lá, tem um cultivo lá de gado? Enfim. Aí é o principal do filme que infelizmente eu falei que eu ia dar o spoiler. Ele começa a seguir o amigo. Cadê o meu colega e tal? Ele vai até a porta do negócio. Não, o seu colega entrou na sala tal lá, mas já faz tempo. Como? Cadê e tal? Não sei o que. Porra, cadê o corpo do cara? Então eu quero enterrar meu amigo. Não, mas aqui na indústria a gente já faz tudo. Aí o cara vai, foge, corre com cantos, uma saída oculta lá e tal da indústria, entra num caminhão. Ele vê, tipo, não só o corpo do colega entrando no caminhão, ele vai seguindo para ver qual é que é. Aí vai parar numa outra fábrica.
Qual é o nome que estava na fábrica? Tchan, 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 tchan. Qual é o nome do filme? Tchan, 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 tchan. Consequência, então? Tchan, 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 tchan. Tá vendo o drama? Será que a gente vai chegar nesse caos? Será que é por isso que a Bíblia está falando que o homem vai querer se matar e não vai conseguir, ou sei lá? Quer dizer, ou vai ter que fazer isso? Se o tal cidadão, como eu comentei, se ele entrasse comigo, entrasse numa live, ia falar muito mais coisa. Aí ele ia me dar uma ajuda, ia favorecer o canal dele, ia favorecer o meu. Já que esse negócio aqui no YouTube, acabei de receber uma mensagem aqui falando tananana, com o YouTube grana é fácil, né? Enfim, mais e tal. Deixa eu deixar pra lá. Acabei de ver aqui, se eu mostrasse aqui pra vocês o meu WhatsApp aqui. Então, gente, vamos pra polêmica de novo. Como que os caras em 70 ou antes disso, até o cara bolar um filme desse, já tinham todo aquele conhecimento, desde o Planeta dos Macacos ao filme Silent Hill. Como que alguém naquela época já estava pensando que ia dar esse aquecimento global e chegar numa matemática dessa? Se já tinha tudo avançado para a época e eu que sou um banana aqui não estou prestando atenção, beleza. Não corri atrás para saber. Ah, mas tem coisa diferenciada igual o livro lá, o Operação Cavalo de Troia? Que tá, cara. Alguém foi lá pro futuro, né? Igual eu falei do celular do Mike Tyson, e voltou e transmitiu a informação. Ah, me veio um filme à cabeça aqui que passou uma ocasião na TV aberta e, enfim, os caras imitando aquele caso Roosevelt, né? O mais importante aí, o mais famoso, o primeiro, né, que depois que criaram a Área 51, que caiu lá o pedaço, tal, o cara filmou o pedaço da nave. No filme mostra isso, ele pega um papel lá de alumínio e pegando aqui como se fosse o plástico aqui, tem duas peças aqui com push-pull aqui que eu vou colocar na minha guitarra, mas que eu quero imaginar é essa. Ele amassava aqui assim, ó, e aí de repente ele soltava, puf, o alumínio voltava. Então ele falava, pô, que tecnologia é essa? Né? E aí quando o pessoal queria saber quem era aqueles tais ETs lá, eram a gente mesmo, só que no futuro. E eu já vi que pela ciência, do jeito que as coisas mudassem, era engraçado, os nossos olhos iam ficar muito mais esbugalhados, a cabeça ia ficar maior, o desenvolvimento também do cérebro e tudo mais. Não sei, será que é tecnologia do futuro mesmo? Já que, como Einstein fala que o tempo é relativo, e é uma verdade. O tempo aqui dentro, igual para quem gosta de falar da Terra plana, né, que a Terra gira e a água já devia ser espirrada para fora. Vocês não prestam atenção que nós estamos dentro de um complexo fechado, os gases com a atmosfera, então a água não pode sair nunca. Já estudaram inércia, cara? Vai dentro de um carro e põe um mosquito lá. Por que o mosquito voa para lá e para cá dentro do carro a 10 por hora, 100 por hora? Caramba. Então é a mesma coisa, ele sai, vai, por exemplo, até Marte e volta. Aí quando ele voltar, o tempo já está diferente na ida e volta do espaço, numa linha que fosse reta, ao quanto que a Terra rodou, né? E agora, será que o tempo que a pessoa levou para ir e para voltar for mais rápido do que a rotação da Terra? Ele vai mais longe, mas quando ele volta aqui nós ficamos mais velhos e o piloto ficou mais novo, continuou mais novo. É louco, tem que expandir a mente para alcançar isso aí. Enfim, nós estamos nessa loucura aí, gente. Novamente expressar 1 milhão de coisas a mais. E até quero acrescentar umas situações, porque se existir um outro parâmetro de afetar a Terra, já está fugindo de um misticismo para talvez entrar numa realidade. Esse, para ser frente para aí, Rogério, deixa eu ver, para cá, aqui ó, esse livro aqui ó, se chama A Bíblia de Coldrin. Dá uma olhada aí na internet, vai ver o astro que possa vir aí, se for verdade. Esse livro fala que sobreviveram pessoas que estivessem enterradas em cavernas profundas. E a Bíblia fala, em Apocalipse, que mesmo quem estava dentro delas pediu para morrer. De
tanto sofrimento que talvez eles estivessem escutando do lado de fora, ou que eles pudessem estar passando dentro delas. E aí, se você vê na França, já está sendo vendido e construído, não agora pela confusão aí que eles fizeram de religião, mas inúmeros bunkers. Tem um pedaço, que eu não sei se é nos Estados Unidos, que eles estão construindo, parecem tocas mesmo, ou se é desse, ou se esse espaço é na França. E enfim, será que eles estão com medo por causa da guerra, dessa atual loucura que está acontecendo aí? Ou se é por causa desse astro intruso? Ou se é por causa do aquecimento? Porque se for do aquecimento, cara, não adianta você criar o seu bunker dentro de baixo ali, você vai sobreviver mais 10 anos. Só que se existia um negócio de uma guerra nuclear, ou se existia uma situação do aquecimento global ao extremo, como tem no filme, não dá tempo pra gente sobreviver, cara. Tomara a Deus que seja só a parte climática, que daí, como eu disse, ao exemplo da Islândia, nós teríamos que ter vários outros tipos de cultivo paralelos, menores, com estufas e etc., pra gente conseguir sobreviver. Só que aí tem um grande pesar. Perguntem para qualquer pessoa que faz o seu cultivo aí, sendo igual a ele, algo me diz. Só que eu não tô numa cidade litorânea, ou seja, nível 0. Pode ser que a zebra aqui seja uma das primeiras aí para o espaço. Literalmente eu estou ilhado por 3 saídas. Se até mesmo numa guerra acontece alguma coisa, eu vou literalmente ficar ilhado. E aí eu vou completar com um outro grande pesar. A Laje de Santos é distante aqui da costa, sei lá, 10 km, não sei. E lá, até lá, já estava, na última informação que eu tive, contaminado com 4 vezes mais o limite de mercúrio. Então na nossa costa, aqui que eu vou às vezes parar para pescar, tá 20 vezes mais, 22 vezes mais. Foi o que eu escutei e foi o que me confirmaram em curso que eu fiz prévio num colégio de renome aqui na parte de nutrição. Eu fiz 6 meses só, era 3 semestres, eu fiz só o primeiro. Motivos particulares, depois eu fui ver, melhor era fazer a faculdade, eu fiz o técnico, mas é algo ligado ao governo, é excelente. Já fiz o meu técnico lá de edificações, depois fiz pós engenheiro de segurança do trabalho. Sou graduado nisso, sou o único no mundo aí no Brasil a falar sobre a segurança do trabalho e as artes marciais, enfim. Eu sou gabaritado para poder falar, tá? Por isso que eu falo e pego no pé dos coptubers aí. Então, o que acontece? Eu não sei para onde que a gente vai. E eu não sei se eu criar a minha subsistência hoje numa casa seja suficiente para um caos maior, porque pode ser que daqui, eu já ouvi falar que de 5 ou 10 anos no máximo, as águas litorâneas no mundo inteiro vão subir num nível que vai ficar complicadíssimo. Aqui na nossa costa, a gente não tem condição de parar o nível de altura do mar. E sobre a pesca, eu já fui várias vezes, já cheguei a pescar, já cheguei a consumir o que eu pesquei, então eu garanti uma porçãozinha de mercúrio no meu corpo. Como eu não sou comida de tubarão, porque o peixe menor que tiver lá, o peixe maior que comer, ele vai passar na sua degradação e digestão o mercúrio para o maior, e aquele maior vai morrer com aquela porcaria lá. E quando ele morrer, ele vai passar para siri, para caranguejo, para camarão, ou sei lá, todos que foram digerir ele, e aquilo vai passar para eles, e quando eles morrerem vai continuar no solo, aquele ciclo não vai sair. E aí, para uma grande tristeza, olha só o que eu ouvi falar. Tem uma universidade local aqui de renome que leva os biólogos de barco dentre as áreas de mangue que tem aqui na região. Falei da França, coincidentemente veio uma bióloga francesa e ela chorava, assim. Isso quem me falou foi o piloto do barco, tá? Ele falou, a pessoa chorava porque ela nunca viu tanta riqueza aqui no Brasil. E que está sendo degradada por quê? Porque tem muita favela aqui no mangue. Tem a maior favela de palafita aqui, tá aqui em Santos. Tá aqui colado, Praia Grande, São Vicente. Então,
nós estamos fritos. E naquela região grande ali, por um outro pedaço lá para dentro de Mangue, quando eles fizeram colheita lá, teve caranguejo que tinha pata a mais. Ó. Então tinha 2 pro lado e 2 pro outro, e aqui tinha uma a mais, de mutação. Aí isso vai pro seu organismo, você consome aquela porcaria, de repente você tem um AVC, você não sabe por quê, porque aquela micro espessura de uma porcaria do mercúrio, ele circula pelo sangue, e aí tá circulando, Deus queira que você para numa zebra, tem uma trombose, tem um AVC, porque entupiu uma microveia sua, um microespaço teu. Pode ocorrer? Pode. Caramba, você tá sendo pessimista pra caramba, hein, Rogério? Tô. Aí você tira as suas conclusões do que estão acontecendo aí com esses experimentos aí, todo mundo sendo injetado. Eu fiz um coquetel para me desinfectar disso daí, e fiz o meu teste de dímero D e tava 300, tava em número de 300, o normal é 500 a 700. Um brother meu tava 1700, 2 tromboses pulmonares. Então não sei, né? Aí se eu for ficar falando mais, a indústria vai para tanta coisa, tem tanta coisa que infelizmente a gente não pode viver sem. Minha mãe pegou pneumonia aí depois de ter tomado vacina da gripe. Pô, mas como? E agora? Pegou. Entendeu? E aí, coincidentemente, na primeira ocasião, quando eles tomaram, quando meu pai estava vivo, tomaram da chinesa lá, depois tomaram da gripe, passou aí 15 dias, apareceu um corona. E aí? Aí eu não tinha nada, tomei a ivermectina, pronto, falei o nome, se você bloqueado aqui ou não. E aí, enfim, mostro a minha tomografia para todo mundo inteiro. Vou ficar recomendando isso para todo mundo? Não. Vá consultar o médico se isso não faz mal ao seu organismo. Mas, ou seja, quando eu fui comentar com um pneumo sobre uma questão de guaco, por exemplo, para eu tomar, por isso que eu falo e repito, eu queria estar no meu lugar, minha casa, com a minha plantação e etc. Eu consumi um mel, um guaco e etc. Porque o último que minha mãe aqui pegou com a pneumonia, ela tomou um xarope que comprei que era a base de guaco. E acho que tinha um pouco de mel junto, uma caixa meio verdinha, o mais barato que tinha na farmácia. Tá expectorando, graças a Deus. Mas ela já foi tratada da pneumonia, que depois ainda veio uma outra gripe. Eu achei que fosse porque eu estava conversando com um senhor na praia e peguei dele, sei lá, e trouxe para casa. Olha aí a noia que a gente fica e passei para ela. Então nós estamos vivendo nesse tipo de situação no mundo. Só que como eu falei para amiga minha, eu sair daqui, voltar para o interior e se eu quisesse fazer e transmitir igual a um monte de gente sobre uma questão de como você sobreviver, como é que eu vou pagar as contas? Só se for do YouTube, cara. Que eu tenho aqui em calculadora do YouTube, eu já vi quanto que tira assim um ou outro aí dessa área. Já dá para sobreviver. Então o povo fala que não, mas é sim. Dá, e vem, e o dinheiro vai. Não tem esse papo de que, mas da onde não veio, não foi entregue, não, tá, vai, e vai. Uma empresa internacional dessa aí como o YouTube não vai pisar na bola. Por isso que eu falo e repito. Hoje, aqui, deixa eu abrir aqui o meu. Tá aí, ó, Rogério Gama Arquitetura e Foto. Hoje, 359 pessoas, 361 vídeos. Tá bom, né, cara? Quase um vídeo por pessoa, mas e aí? Ajuda aí, se inscreve aí pra eu atingir. Aí se eu atingir esse limite aí, 1000 aí e tal, eu falo pra vocês como é que é aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Eu ia assistir um vídeo de uma moça até que ela comenta sobre isso. Olha, meu primeiro não sei o que e tal. Aí eu acho que eu deletei, sei lá, eu tô estudando aí pra muita coisa, enfim. Agora se eu paro no meu painel de controle, eu tenho mais de 250 mil visualizações, ó, em 7 dias. Não sei como o número de inscritos não sobe nisso daqui, mas tá de boa, deixa pra lá. Então é isso, gente, vamos lá, vai se enrolar agora. Eu, agora como urbanista, não sei se eu vou falar nesse vídeo ou vou falar em outra parte, mas eu acho que a gente deveria ter uns planos em questão muito mais abrangentes sobre essa parte de sobrevivência, muito mais. A questão de você conseguir fazer por conta sua dentro da sua casa,
parabéns, faça, continue. Mas a questão de você conseguir, quando você vai atingir mais gente, eu vou dar um outro exemplo, e esse é mais cruel também. Tem uma pessoa que eu conheço, que a mãe dela tá guardando alimentos dentro do apartamento, ela não fala nada para ninguém. Eu falei, nem fale, porque na hora que descobrirem, eu aqui no meu, se faltar um gás, tava falando ontem pra amiga minha aqui, que ela tem casa interior também, pra perto da região lá do Cidadão lá também, um pouco mais pra cima. E eu ia comprar um fogãozinho a lenha. Achei legal. Eu ia comprar um fogãozinho a lenha, só que imagina você colocar isso dentro do seu apartamento, na primeira fumaceira, o nego vai bater na tua porta. Falou, tá pegando fogo aí? O que é? Eu vou falar, não, eu tô sem gás, pô. Aí se a fumaça pegar no vizinho... Lembrei de uma coisa que eu queria falar. Hoje o negócio tá tão grave que não é só da fuga das galinhas aí, nem nada. Até porque o ovo tem a grande polêmica, né? Se a gema faz mal, não faz, não sei o que. E no final, acho que pelo que estão falando, tem uns ou outros que falam que o ovo não presta e tem a maioria que fala que presta. Eu não tenho uma máquina para testar, né, toda a potência do que tem num ovo para falar o que é bom e o que é ruim, mas assim, é um alimento excelente para te suplementar, mas você precisa da carne branca no mínimo. Isso foi informação falada para mim ontem da nutricionista. Em coincidência, conversando com a amiga minha, sabe o que ela falou? Agora diz que em Nova York estão embaçando sobre a fumaça das pizzarias. A fumaça das pizzarias diz que estão lá, que podem ocasionar uma situação para o planeta. Olha, no prédio que eu falei aqui, de ser aqui do lado, tem um enorme restaurante que foi montado que era colado de fundo. A fumaça atrapalhou. O dono falou, pode deixar. Ele trouxe a tecnologia dela ser filtrada à base de água e matou a parada. Quando sai é quando dão a primeira queima do carvão lá, porque falando que porque é queima de pizza a lenha. Cara, mas toda pizza tem que ser a forno a lenha. Então nós estamos chegando nos níveis de mimimi, de que a situação está complicada. E com soluções simples você mata. E assim, a fumaça em si não ia acabar, não ia dar nada pro planeta. O que ia dar um problema é tudo bem. Então minha mãe tem asma, a fumaceira é algo queimando. A lenha em si. Mas que ia dar algum revertério extra, não ia. Dá para quem ficar olhando o fogo. Quem ficar olhando o fogo dá, pelo infravermelho do fogo. Bom, gente, acho que é isso, tá? Desvirtuei do assunto e não sei, né? Para onde a gente vai e como vai ser. Só sei que ficar olhando tanto mimimi assim. Volto para encerrar ao que eu falei no início do vídeo. Eu prefiro tentar agir sempre com benevolência e sempre esperar que outros vão lá e não sejam aproveitadores, porque, cara, não adianta você tem que fazer, no caso, igual essa mãe da amiga minha, comprar, estocar e não abrir a boca para ninguém, porque se descobrirem, você vai ter a tua maior fortaleza, uma hora vão invadir. Só de ver um vídeo aí que eu vi aí e tal, pô, que bacana ali, não, aquele pedaço nem invade. E você ficar vivendo dentro de porta fechada por quanto tempo? Em qualquer coisa que você tenha criado para te dar uma maior sobrevivência. Aí vai ser o Walking Dead da vida real? Não sei, né? Nem quero pensar numa coisa dessa. Aí eu vou esperar literalmente o governo, cara. Ou o governo atual. Olha, aí não dá. Aí sinceramente vai virar igual o filme. Então assistam esse filme. É demais, busquem aí na internet. Não existe aí, ou para se existir alguma locadora, ou paga aí por streaming, sei lá. É muito bom. E assiste os outros lá dos Planetas do Macaco lá também, que vocês vão gostar. Então eu vou parar por aqui. Vou colocar a edição. Continuar. Se eu for contactado, já que o post foi deletado, beleza, vamos aí. 2 mãos ajudam as pessoas a se lavarem, né? Como é que é? Uma lava a mão, 2 lava o rosto, né? Enfim, por aí vai.
não vai matar ninguém, não vai me tirar da fossa, pelo contrário, vai até me ajuda aqui, né? Poxa, olha, para eu chegar num nível aqui, sei lá, dentro do sistema, mas enfim. Vamos ver até onde vai dar isso aí. Eu espero que vocês assistam, curtam, por favor, colaborem aí, espalhem esse vídeo, espalhem aí, assistam esse filme, porque se preparem, comecem a buscar muito mais coisas que sejam dentro do que você usa, dentro de onde você consome, o que você consome, já que existem as ilhas de plástico, etc. E o que você vai fazer para o mundo não ficar tão pior, porque tem sempre uma premissa: se vieram do futuro para nos avisar, vamos pensar que o futuro ainda não foi construído. Ele pode se chegar naquele ponto. Agora, será que eu aqui, com 359 pessoas hoje aqui, vou fazer com que alguém assista isso? Que isso que é o principal, por isso que eu postei um vídeo do outro e etc, para ver se, pô, cara, vamos, quer, eu ajudo, entra em contato aí que eu vou colaborar pra gente fazer algo. Não, mas se todo mundo quer pro seu, aí, cara, aí eu volto igual o colega que eu fui falar que tem 21 cursos, que me desculpe, aí não adianta nada. Não adianta nada, tá? Porque, de novo, assistam o que está pendurado em todos os cards, porque eu vou deixar só as playlists, que é mais fácil, porque eu sei como a vida é, por experiência de vida, não adianta. A situação não vai ser passada por completo e não adianta. É a mesma coisa, eu tenho um professor, falar até na parte marcial, eu tenho um professor e eu vou achar que eu vou imitar o cara, porque eu acabei de chegar na faixa preta e o cara tá lá há 20 anos na faixa preta. Não adianta, não adianta. Ah, você é bom e tal, eu não sei o que, legal, você vai transmitir até certo ponto, mas você não vai ser comparável àquele. E olha que eu conheço pessoas que estão aí também 20 anos no grau, falando preto assim, não passam tudo que sabem, mas conseguem atingir mais gente, ter mais gabarito. Então, quando alguém vai entrar em contato, quando alguém vai falar alguma coisa, cara, colaborem, não se percam por causa de porcaria de YouTube, de quanto que vai ganhar, que não vai ganhar, porque, de novo, senão eu não tava aqui há 1 hora falando com vocês para perder tempo para fazer isso aqui. Eu tô fazendo no momento. Tá, vou ter que parar, vou ter que ajudar minha mãe agora, sou só eu e ela, já contei meu lado pessoal, meu pai falecido, etc. Então, enfim, é a vida, né? E vamos seguir e tentar sobreviver do jeito que der. De novo, estou aqui para colaborar, para ajudar a quem precisa e como der no que eu souber. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais esclarecedor e que todos nós venhamos a atingir uma benevolência aí, tá? E tô às ordens, tá bom? É isso aí, como eu sempre falo. Um abraço, fiquem com Deus. Cultivem o máximo que vocês puderem de sobrevivência, façam. E pensem que daí eu vou ver se eu gravo um outro com um certo gabarito para eu poder falar a respeito sobre um âmbito maior, tá? Cuidado ao que vocês pescam, buscam, assistam. Bom, sei lá, aí é com cada um aí. Façam o bem. Tchau, até mais. Vou postar as imagens aí agora do filme, tá? Pra vocês verem que o negócio é punk. E o filme é muito bom. Tá bom? Se eu achar algum vídeo aqui, sei lá, vou ver o que eu edito aí. Tchau. Tchau não, quer dizer, aguenta aí.